Aproveite e confira as super promoções do Gênios Supermercados. São 26 anos de tradição e economia para a sua família. E todos os dias da semana, um show de ofertas. Terça e quarta, frutas e verduras. E a partir de quinta-feira, as ofertas especiais do final de semana. Gênios Supermercados. 3 lojas para você economizar. No centro de Biguaçu, em São José, no bairro Bela Vista e bairro Areias. Pierre Sport, especializada em artigos para o seu futebol. Para você que vai construir, a sua melhor opção em variedade e preço é o Bela Vista Materiais de Construção. São 30 anos ajudando a construir o seu futuro. Bela Vista Materiais de Construção, a sua melhor opção em variedade e preço. 30 anos. 3246-1997. 3246-1997. Ok, muito boa tarde, começando mais uma edição do programa Papo de Bola, aqui na TVN São José, para toda a grande Florianópolis, pela NET e também pelo sistema Via Max. Primeira parte do programa, vamos falar do Figueirense, vamos falar das coisas do Alvinegro, que tem muita promoção legal aí, muitas novidades ocorrendo no Figueirense e, claro, expectativa para o jogo deste final de semana contra o Botafogo. Professor Renato Pires, muito boa tarde, tudo tranquilo, tudo em paz? Boa tarde, Fábio, boa tarde, espectadores da TVN, tudo tranquilo. Beleza, aqui do meu lado o Roberto Santiago, Betinho, é só sorriso, torcedor do Figueirense, que semanalmente vem aqui falar, comentar as coisas do Alvinegro. Boa tarde, grandes amigos da Nação Alvinegra, boa tarde, meu amigo Fábio Machado, boa tarde, meu tranquilo amigo Renato Pires. Beleza, vamos falar então do Figueirense. Antes de começar comentar as coisas do futebol do Figueirense, eu tenho alguns recadinhos para dar. Eu vou pedir primeiro, rapidamente aí para a produção. Produção, libera aí para a gente, bota aí o cartaz. Primeira taça, Renato, presta atenção, tu que gosta disso. Sim. Primeira taça cidade de São José de futsal, realizado pela Prefeitura Municipal de São José, pela Fundação, nosso querido Luciano. Isso. Então é o seguinte, é um campeonato aberto, né, categoria adulto, aberto, enfim, de futsal que vai ser realizado aqui no ginásio de Campinas. As inscrições já estão abertas, elas vão até dia 7, é isso? Até o dia 7. O campeonato vai ser realizado dia 14 de novembro ao dia 15 de dezembro, é a competição. Dia 11 tem um congresso dos times. Tá certo. Categoria livre masculino, congresso é dia 11, como o Renato falou, 8h30 lá no Campinas, 16 equipes, ok? São os 16 primeiros que chegarem, que se inscreverem, são os times que... então tá aí na tela, tá o cartaz com tudo certinho. E para você se inscrever pode ser o 3241-3511 com o Irajá ou o Chocolate na Fundação, ou 9965-1592 com o Jackson do Futsal. O valor da inscrição, R$ 275, e aí tem toda a premiação, campeão, sim, enfim. Então a gente está aqui. É legal resgatar aí o futsal de São José, que sempre foi muito forte, né, Betinho? Nós temos sempre grandes torneios, grandes equipes, sim, e a Fundação está fazendo esse golaço de placa. Beleza? Agora eu quero falar o seguinte, Betinho, presta bem atenção, que depois tu não vai prestar atenção, tu vai dizer que não te expliquei direito. Pode se inscrever nessa. Que tal tu ir para o Rio de Janeiro, você como torcedor do Figueirense? Com a delegação. Com a delegação, lá assistir Figueirense e Flamengo, lá no Estádio Engenhão, com tudo pago, tudo na faixa. Vão te dar 11 para te fazer um quarto homem no meio campo? É pior que eu morei no Rio de Janeiro, eu conheço aquilo lá, né? Claro. Fora isso, novembro é o dia do meu aniversário, dia 24 de novembro é meu aniversário esse mês, então acho que eu mereci essa premiação aí. Olha o Figueirense aí, ó. Não, mas para participar é o seguinte, tu tem que adquirir... Tá muito fácil, não. Tu tem que levar o volante, adquirir o volante da Time Mania, fazer sua aposta lá no Figueirense. Sempre jogo toda semana. Então tá bom, então tu pega lá o volante e vai até uma das lojas da Figueira Store, preenche o cupom e coloca na urna. Associado ao clube, troca um volante por cupom, ok? Um Time Mania por um cupom por sorteio. E não associado, 2 volantes da Time Mania por um cupom. O sorteio vai ser dia 14 de novembro na Figueira Store do Orlando Scarpelli e o vencedor vai para o Rio acompanhar o jogo lá no dia 17, que vai ser no estádio Engenhão. Promoção de time grande. Tá certo. Time grande, promoção de Série A.
Onde é que você vai, Renato? Isso te interessa? Só para lembrar que o Avaí já fez isso antes. Renato, nós estamos falando de Figueirense. Nós estamos falando de Figueirense. Ó, corta o microfone. Falando de Série A, falando de Série B. Figueirense Store no Scarpelli, ali, próximo. No centro, na rua Conselheiro Mafra. Em São José, aqui na Avenida Lédio João Martins. Então, esses são os locais onde tem o cupom para você ir lá colocar, Time Mania. São as 3 lojas da Figueirense Store. As 3 lojas da Figueirense Store. Você vai concorrer, então, no dia 14. E você, que é sócio... Não, fecha aqui. Você que é sócio do Figueirense, vai lá na Time Mania, faz a aposta numa lotérica, né? Enfim. Maior de 18 anos. Sim, maior de 18 anos. E aí vai na Figueira Store, troca por o cupom. Quem sabe você não vai para o Rio de Janeiro acompanhar a delegação do Figueirense, tudo pago, Figueirense e Flamengo ou Flamengo e Figueirense. Dá um pitaco lá no estádio no avião. Dá um pitaco lá, precisa dar um pitaco. Eu tô torcedor do Figueirense. Teu tio tem medo de avião, teu tio Paulo. Mas dá um pitaco lá, vai sentar no lado do banco do Jorginho aí. Outra informação do Figueirense, Renato e Betinho. O Figueirense está fazendo a manutenção, está trocando, né? Tá preparando o gramado. Nessa época o gramado do estádio Orlando Scarpelli, e aqui a gente tem que ser honesto, sempre foi um problema para o Figueirense, sempre. Eu lembro que certa vez o Chilaver veio jogar aqui pelo Vélez e Flamengo. E ele falou que o campo era para plantar batata, alguma coisa assim. Então sempre foi um calo do Figueirense. Eu estava no treino do Vélez esse dia, ele sentou no meio de campo e... E o quê? Fez urinou no meio do gramado. Que registro, não? Lá no Scarpelli. Tá, eu fui assistir o treino do Vélez. Você é Figueirense? Não, fui assistir o treino do Vélez. Você assistiu? Fosse lá ver o Chilaver? Pô, naquela época o time do Vélez era um time muito bom, a gente jogava, eu gosto de ver bom futebol, além de tudo, então fui assistir. Tem ido no Orlando Scarpelli? Agora, tem ido, às vezes vou sim. Não tem problema, tenho grandes amigos. Você é um fanfarrão, Renato Pires. Você é um fanfarrão, é boa. Tem grandes amigos, Scarpelli, não tem problema nenhum. E o Figueirense está adaptando, voltando aí, está adaptando para o verão, né? O gramado para o verão, porque castiga mais, né? O tempo quente, às vezes umidade. Então o Figueirense está preparando. Existe um canteiro, poucas pessoas sabem, embaixo da arquibancada. Parece que eu me lembre, as sementes são trazidas de fora do Brasil e são colocadas ali, vai germinando e na época da troca eles já vão colocando junto. Aí a grama de inverno vai morrendo e vai surgindo a grama já de verão. Renato, justiça seja feita, nós estamos falando de Figueirense, mas estamos muito bem servidos de gramados aqui, principalmente em Florianópolis. Tanto o estádio Orlando Scarpelli quanto o estádio da Ressacada lá com a Ademir, projeto é parecido. Fazem um trabalho sensacional de manutenção. Feito o registro. E aí, Fernandes? O cara me entra no lugar do Maicon machucado. Acertou 2 belíssimos gols, acertou a equipe, quer dizer, um jogo em que o Figueirense mais uma vez teve dificuldade, porque a gente já falou aqui, o esquema do Figueirense é um esquema para atuar fora de casa, dentro de casa o Figueirense tem dificuldade. Fala um pouquinho, Betinho, tivesse lá, o que significou para a nação alvinegra aqueles 2 belos gols do Fernandes? Primeiro, ressaltar que o Fernandes sempre quando entra no Figueirense, sempre tem o toque especial, né? Acho que sempre contribui positivamente. Gol de craque, né? Gol de quem sabe jogar, sabe se posicionar. O Fernandes, eu falo faz tempo, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Uma das pessoas mais maravilhosas que conheci na minha vida. Um cara simples, a mãe dele, a dona Adelaide, faleceu, uma pessoa maravilhosa, o pai dele também, muita gente boa. A família íntegra, uma família idônea. O Fernandes é uma pessoa especial e, para mim, é o maior ídolo do Figueirense e merece ser respeitado. Como sempre, pelo seu futebol, pela pessoa que ele é. E craque assim, craque do nada resolve a situação. O Fernandes, para mim, é o maior jogador que já teve nos últimos tempos de Santa Catarina. Para ti, o maior ídolo do Figueirense em toda a história? Disparado. Está sendo bem usado no Figueirense, dentro de campo e fora como ídolo? Ô, Renato, olha só, deixa eu te falar, deixa eu cortar, deixa eu tentar responder com propriedade, porque eu já comentei isso aqui. Sim. Eu já comentei. O Fernandes é um jogador que hoje não pode ser titular no Figueirense. É minha opinião. É Fábio Machado. Não é o Renato, não é o Betinho. Ele é ídolo, vai ser eterno. E o Fernandes, ele é cobrado como um jogador de futebol. Então, ele jogou mal, tem que ser dito. Ele jogou muito mal, a imprensa tem que cobrar. Porque ele é jogador de futebol. Sim. Então, o cara, quando é jogador de futebol, ele tem que estar sujeito a críticas e tem que estar sujeito a elogios. Claro que o Fernandes é uma pessoa especial. Tem a história dele toda, mas é o jogo do dia. Mas se ele jogar mal, ele tem que ser até vaiado se for possível. É o jogo do dia, né? Se ele não quiser fazer mais isso, ele faz como o Pelé, que saiu quando estava por cima. Sai por cima, sai bem, aí sim.
Eu não consigo ver o Fernandes fora do Figueirense no futuro. Eu consigo ver o Fernandes como dirigente, como manager, eu consigo ver qualquer coisa lá dentro do Figueirense. Eu não consigo ver o Fernandes fora do Figueirense. Sim. Tal é a identificação que ele tem com o clube. Então o Fernandes hoje é um patrimônio, o Fernandes hoje merece uma estátua na entrada do estádio Orlando Scarpelli. E merece, por tudo que ele passou, pelos problemas, por ter passado todas as lesões, aguentando, né, aquele problema de lesão, a questão da volta por cima. Sim, é um jogador exemplo de jogador dentro de campo, que no fora futebol, de campo, Renato, ainda chora. Sim. Quer dizer, é isso? Um jogador que chora, meu São amigo. Poucos. Chora porque faz gol, chora porque perdeu, chora porque o time não venceu, ou chora porque o time ganhou. Lembrando que ele não é da... Ele é Figueirense. É Figueirense. É diferente, ele é Figueirense. Lembrando que ele não é daqui, mas ele adotou o Figueirense de uma forma, ele chegou ao Figueirense aos 21 anos. Ele é de Dracena, interior de São Paulo. Ele chegou ao Figueirense aos 21 anos, então ele adquiriu esse torcer, ele adotou o Figueirense como time. Ele veio do Santos, teve a formação do Santos. O Fernandes, o Figueirense hoje é o Juninho Pernambucano pro Vasco. Sim, um cara que vai ser trabalhado para ser diretor do Vasco. O Juninho, eu vi trecho do Juninho lá no Globo.com, dizendo o torcedor do Flamengo queria você lá, eu nunca vou jogar no Flamengo. Claro. Queria que o Fernandes nunca vai jogar no Flamengo. São jogadores diferenciados, que têm o poder da palavra, não são muitos. São inteligentes. São jogadores diferentes, que quando falam, quando dão entrevista, sabe o que está falando. Sabe o que está falando. E é diferenciado, não é aquela mesmice. Eles criam uma identificação tão grande. Que daí ele e o Wilson. A gente pode voltar lá nos anos 70. Chegando. A gente pode voltar lá nos anos 70 e dizer assim, nunca imaginamos, por exemplo, o Roberto Dinamite jogar pelo Flamengo, como nunca jogou. O Zico pelo Vasco. E sabias que o Roberto, quando veio do Barcelona, ele teve uma proposta do Flamengo? Ele ia para o Flamengo. Ele ia para o Flamengo. O pessoal do Vasco lá se... Mas podemos levar isso para hoje, por exemplo, Juninho Pernambucano, o Rogério Ceni nunca vai defender um Corinthians. Marcos do Palmeiras. Mas são jogadores do... São jogadores. São jogadores atuais que relembram jogadores de antigamente. Exato. Que cada vez menos vão aparecer. Isso acabou. Vejo pelo Schwenk. O Schwenk jogou no Figueirense e beijou a camisa. Se eu beijar a camisa, jogar no Sport e beijar a camisa. E justamente por isso, por eles lembrarem o passado, é que eles acabam sendo ídolo, né? Marcando mais ainda. Betinho, e o jogo contra o Botafogo, Betinho? Tua expectativa, eu confesso, eu já disse aqui várias vezes, que vai jogar fora. Eu fico mais esperançoso do que quando vai jogar na provavelmente sem o Maico, que não treinou a semana inteira. E aí, Betinho, tua expectativa? Dá para surpreender o Botafogo? Fábio. Mas é um jogo difícil. Eu acho que é um jogo mais diferenciado. Até porque o Botafogo está o terceiro colocado e tem que sair pro jogo. Se ganhar, se o Vasco perder, o Botafogo perder, o Corinthians perdeu, o Botafogo assume a liderança. Eu acho que é o estilo de jogo que o Figueirense gosta. Né? Jogar fora, bem armado, no contra-ataque. Tomara que o Júlio César e o Wellington Lane estejam um dia inspirados. Né? Não sei se vai jogar o Max, se não vai jogar. Mas eu acho que grande probabilidade de Figueirense fazer mais uma boa partida, como fez com o Cruzeiro, como fez com o Palmeiras. Eu acho que é uma probabilidade de vitória. Eu tenho a dúvida do Fernandes entrar no lugar do Maico, ou ele colocar um Jonatas, porque a gente vê pelos torcedores que a gente tem conversado, de não sair daquele estilo de jogo. E aí, qual o estilo de jogo casa mais com o jogo do Maico? O Jonatas? Fernandes? Mantém o Fernandes para entrar no segundo tempo? São dúvidas que o Jorginho tem, e o torcedor, cada um tem uma opinião sobre isso. Mesmo o Fernandes com o Hilo, tudo, mas cada um tem a visão de não sair do estilo de jogo fora de casa. O Figueirense tem um ponto de jogar fora de casa, isso todo mundo já sabe. Só que ao mesmo tempo, justamente por ter esse ponto, ele começa a chamar a atenção dos adversários. Caio Júnior já falou durante a semana que tem visto muitos jogos do Figueirense atuando fora de casa e vai tentar anular, além do que o Betinho falou. Mas a última cartada para o Botafogo. Vai ter que sair. Vai ter que sair. E se sair, fica bom para o Figueirense, porque tem um confronto direto agora do Fluminense Internacional. Se os dois empatarem, o Figueirense passa os dois. Aí tem o seguinte, o Caio Júnior barrou o Herrera, vai colocar o Renato mais à frente. Para mim, ajuda o Figueirense, mas o Renato, não questiona a qualidade do Renato, mas ele, de segundo homem, ele rende muito mais.